E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo. Seja bem-vindo ao O seu. o nosso podcast de nutrição, o Nutrition Cast. Hoje nós vamos falar de antibiótico, um tema que é extremamente famoso e importante na sociedade hoje em dia, que está tendo um uso indiscriminado e muitas vezes sem orientação. Às vezes uma simples gripezinha ou uma irritação de estômago, a pessoa acaba sucumbindo e utilizando esse tipo de medicamento sem orientação, sem saber a dose, sem saber o tempo determinado. E hoje nós vamos falar sobre isso, né, Jefferson? É verdade. Se apresenta primeiro, Felipe, para nossa audiência, por favor. Quem é você? Então, eu sou o Felipe Alexandre, estou cursando nutrição agora no 6º semestre, caminhando para o 7º. E atualmente faço parte da equipe do Jefferson de estagiários e hoje estou participando pela primeira vez aqui no Nutrition Cast. É membro da equipe do Consciência Nutricional, Felipe. Tudo bem. Pode continuar. Então, eu queria perguntar, então, Jefferson, vamos entrar lá, começando, né? O que são antibióticos? Como é que eles funcionam no nosso corpo? Qual a importância? Para qual tipo de tratamento? Se é apenas para vírus, bactérias ou outros tipos de patologias que podem estar relacionadas a isso? Vamos lá, ótima pergunta. Só complementando a introdução, Filipão, de pontos importantes, nós somos nutricionistas e como nutricionistas a gente tem que privilegiar e priorizar a alimentação e a saúde do nosso paciente, mas acima de nutricionistas nós somos profissionais de saúde. E sendo profissionais de saúde, a gente tem que ter um domínio mínimo que seja um conhecimento, nem que seja básico, que é o que a gente vai discutir hoje, básico com algumas profundidades, o impacto disso na nutrição, sobre fármacos. Então, a gente tem que estudar, a gente estuda na faculdade de farmacologia, a gente estuda na faculdade fisiologia hormonal, enfim, e tem que ter esse conhecimento para aplicar no consultório. Entendendo sobre o uso de hormônios, entendendo sobre o uso de medicamentos, o impacto que isso pode interferir no nosso paciente do ponto de vista de saúde e também no manejo nutricional, né? Então, esses são os pontos-chave. Eu sou o Jefferson Bittencourt, sou nutricionista, idealizador aqui do Nutrition Cast e do Consciência Nutricional. E um dos focos que eu trabalho bastante no consultório e também em aulas, cursos, palestras é a saúde intestinal. E talvez daí que surge o primeiro ponto, né? O uso de antibiótico e onde ele mais gera dano. Mas primeiro, o antibiótico, o que é? O próprio nome já responde. São substâncias que têm o poder de matar ou controlar o crescimento de bactérias por N mecanismos, via de regra, impedindo a replicação, a multiplicação desses micro-organismos. E eles têm classes, que são seletividades, que matam algumas bactérias, outras não. Alguns antibióticos são de amplo espectro, então matam uma gama grande de bactérias, sejam gram-negativas, sejam gram-positivas, sejam da classe dos streptococcus, enfim. Outros já são um pouco mais específicos para algumas bactérias, e aí, lógico, você vai depender do mecanismo de ação. Entender esse básico, saber que existe e que tem alguns que são de amplo espectro, etc., nos dá um conhecimento básico, que até o final desse podcast, vai dar aí 10, 15 minutos, vocês vão ter uma noção do quão relevante é um conhecimento básico sobre antibiótico e microbiota para a conduta do nutricionista e para a saúde do nosso paciente. Certo. Você deu uma introdução. Esses tipos de antibióticos, como é que a gente pode fazer a divisão deles na forma de tratamento em si? Uma doença pode ser tratada com um antibiótico e a evolução dela acaba tendo que fazer a troca por outro? Ou sempre vai ser tratado com aquele dali e a depender da dose? Sim, ótima pergunta, Pipe. Via de regra, as doenças infecciosas, você não espera, e a gente tem que também saber, isso é diagnóstico médico. O médico vai diagnosticar e prescrever, mas a gente tem que saber como funciona, até para saber se está sendo bem feito ou não, né? Mas, via de regra, a pessoa ela tem uma infecção respiratória, vamos supor, uma infecção de garganta. Dentro do rol das infecções de garganta, existem algumas bactérias que são as principais, em termos de estatística, responsáveis por aquele tipo de infecção. Então, baseado é por Streptococcus, é por outra bactéria X, o médico é uma infecção com tais características, ele já prescreve um antibiótico baseado na estatística de que é aquela bactéria, ele não sabe qual é. E na grande maioria das vezes não precisa saber, porque via de regra está naquele rol da maioria. Mas se ele entrar com aquele antibiótico clássico para aquele tipo de infecção, que ele acha que é, e não der certo, e ela cursar piorando,
Aí ele tem que buscar outras opções que ele já descarta. Essa aqui não funcionou, então não é esse. Então agora vamos usar outro antibiótico que deve ser a segunda bactéria na estatística. E assim vai a evolução. Se a gente pensar, por que então você não identifica a bactéria primeiro, para depois já selecionar um antibiótico específico para ela? Isso demora. Vamos pensar no curso natural da doença. Tu pega uma infecção de garganta, uma infecção intestinal. Primeiro dia tu tá meio mal, segundo dia tu tá derrubado. Vai chegar no hospital, o médico vai olhar, vai ver seus sintomas. Ele não pode, vamos fazer uma cultura, esperar crescer aqui 1, 2, 3 dias, para identificar a bactéria que está crescendo na tua garganta, no teu machucado, para aí sim te passar antibiótico. Em 2, 3 dias tu já piorou bastante. Já cursou bem negativo naquela doença. Ele não pode se dar esse luxo. Então, normalmente, eles vão por isso. Na hipótese principal da bactéria responsável por aquele quadro, no antibiótico clássico responsável por aquele tratamento, ou um rol de antibióticos. E se não der certo, aí sim evolui para outros tratamentos, faz cultura, principalmente casos de repetição. É mais comum fazer cultura, já que o tratamento não está sendo efetivo. Esse ponto era algo que eu queria tocar com você. Nesses tipos, e apesar a bactéria 1, 2, enfim, tem pessoas que, por exemplo, usando a bactéria 1, aquele antibiótico que seria indicado, tem como ela não ser responsiva a ele e ter que entrar com um mais forte para tratar uma bactéria que pode-se dizer assim que seja simples? Sim, isso aí a gente pode chamar hoje de resistência a antibiótico, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Sim. Então, as bactérias, por seleção natural, e aí Darwin já explicava isso, na pressão da natureza, elas têm a capacidade de se adaptar. Então, principalmente no antibiótico mal usado. Mal usado como assim? O médico passou errado? Não. Mal usado no sentido que a pessoa não usou o tempo que deveria. Esse é o primeiro grande causador de bactéria com resistência a antibiótico. O médico percebeu para 7 dias, ela tomou 3. E aí ela melhorou os sintomas em 3 dias. Mas sobraram lá bactérias que resistiram, tiveram contato com antibiótico, mas não morreram. E isso é um dos grandes fatores que pode levar à resistência a antibiótico. E o segundo fator é o uso repetitivo. Então, infecções recorrentes, uso repetitivo, e aí você vai também criando bactérias resistentes. O que é um problema que pode se tornar um problema de saúde pública. A partir do momento que frequentemente são bactérias chamadas superbactérias. Pega uma bactéria no hospital, uma pessoa infeccionada, ela usa vários tratamentos, não consegue resolver, e pronto, é uma superbactéria, que não tem tratamento para ela, e é um perigo, porque se dissipar, não tem como tratar, vira uma pandemia da vida, que a gente viu agora com o vírus, mas no caso é uma bactéria. Beleza. Entrando agora em relação a antibióticos e saúde intestinal, os danos que os antibióticos podem causar ao intestino, eles são apenas agudos ou eles podem ser a longo prazo também? Ótima pergunta. Primeiro, eu vou trazer outra pergunta e vou responder. Então, Tá. acho que é uma pergunta pertinente. Vai melhorar minha pergunta. Vai melhorar a compreensão da sua pergunta. As bactérias que causam infecções em nós, elas são só exógenas ou endógenas? Essa é a pergunta. Porque a gente acha que a gente pode ter problemas infecciosos só por bactérias ou fungos ou vírus que a gente entra em contato externo. Então, fui lá e comi um podrão, tive infecção intestinal porque eu comi aquele podrão. Fui lá e tive contato com algum infeccionado e aí vou pegar aquela infecção. Esse é um primeiro grande causador, sim, de infecções. Mas a gente tem bactérias dentro do nosso intestino, várias, na pele, que são nativas nossas, que a gente pegou ao longo da vida, que não estão sendo patogênicas, mas que mediante um desequilíbrio, elas podem crescer em quantidade e aí se tornar patogênicas. Acho que essa compreensão é importante justamente para entrar no rol aí da sua pergunta. Sobre os efeitos agudos e crônicos, o efeito agudo, vamos pensar que a maioria das pessoas toma antibióticos de amplo espectro. Então, que vai matar um rol grande de bactérias. A maioria das negativas, etc., das classes, enfim. E o dano agudo clássico. A gente tem, primeiro, diarreia, associada hoje a antibiótico. Então, os danos usualmente são mais intestinais, mas também pode ter dano sistêmico, já que o microbiota a gente tem no corpo inteiro. E o antibiótico vai atingir a corrente sanguínea e vai ter efeito sistêmico. Então, infelizmente, igual muita gente acha, a pessoa toma um anti-inflamatório, porque está com dor no joelho, e acha que ele vai para o joelho.
Ele não sabe onde está a dor. Então o antibiótico não sabe onde está a bactéria ruim. Ele vai sair uma... isso aí é bom deixar isso claro. Não, mas é bom deixar claro. É bom deixar claro. Então vai sair matando tudo quem está em contato. Então a gente tem primeiro danos intestinais, principalmente diarreia associada ao antibiótico. Por conta da grande matança, grande número de morte de bactérias, gera uma reação de eliminação meio aguda daquilo e que pode se cronificar e é um problema. Então a pessoa começa a ter diarreia, passar vários dias com diarreia e se torna um problema real. A gente tem sintomas gástricos, então dor, desconforto, dispepsia, que seriam os sintomas de má digestão. De agudos, você vê mais algum? Assim, como se for que é algo sistêmico, a gente também percebe que a próprio sistema renal também entra numa certa, né, disfunção, assim. Leva a sobrecarga tanto hepática como renal, ótimo, tanto para detoxificar e eliminar o medicamento, como as toxinas, etc, e resto de bactéria morta que porventura pode estar entrando no sistema. E tem um segundo ponto, que eu acho que é chave de entender, que é uma repercussão do uso agudo. Imunossupressão. E aí, como assim? Usar antibiótico vai diminuir minha resposta imunológica de forma aguda. Imagina, vamos usar o nosso imaginário, que as bactérias, que o nosso sistema imunológico, nosso intestino, ele é como se fosse o muro de um castelo. E atrás, ou em cima do muro, eu tenho células imunológicas, que são os guardinhas. E do outro lado do muro, fora do castelo, eu tenho um rol de bactérias, de invasores, tentando entrar no meu corpo. Usando essa analogia, qual é o grande estímulo que mantém os meus guardinhas, meu sistema imunológico, ativo, alerta? É a presença de bactérias fora, de invasores. Quando eu tenho um grande número de invasores fora, meu sistema imunológico está o tempo todo estimulado a ficar ativo. E aí ele vai lá e mata uma que tentou subir, mata outra, ele avisa as outras células imunológicas que tem gente querendo entrar, e assim o sistema imunológico fica ativo e mantém controlando aquele ambiente de fora. No momento que você toma um antibiótico de amplo espectro, você diminui muito a carga bacteriana presente no intestino. Elimina muito, seja pela diarreia ou mesmo o que o antibiótico faz. O sistema imunológico olha lá para fora, não vê quase ninguém, ou vê muito menos gente, bactéria querendo entrar. Se fragiliza, então. Ele fica relaxado. Ele fala assim, galera, tá de boa, não tem ninguém querendo entrar não, pode relaxar aí. E aí ele diminui a sua atividade. É nesse ponto que entram as infecções oportunistas. Porque nisso que ele diminui, algumas bactérias ou fungos que estavam ali aproveitam essa diminuição para crescer em quantidade e aí sim gerar uma doença. Até a gente abriu uma caixinha de pergunta recente lá no Instagram e uma das perguntas foi essa: como mitigar ou diminuir o risco de ter uma candidíase pós-uso de antibiótico, que é algo bem comum. Então não vamos entrar nesse método específico, mas em um próximo a gente vai discutir sobre isso. Mas a cândida é um micro-organismo, um fungo comensal em muitas pessoas, homens e mulheres, mas que ela é controlada tanto pelas bactérias, por competição, entre outros mecanismos, como pelo sistema imunológico. E no momento que você tira boa parte das bactérias que competem com ela e suprime o sistema imunológico, ela vê uma oportunidade de crescer e aí já não é uma doença. Então você trata uma coisa e vem outra. Isso é repercussão aguda do uso de antibiótico também. Muito interessante, até porque nesse caso, às vezes a pessoa está tratando uma doença, ela resolve aquela, porém, como o sistema está fragilizado, acaba desenvolvendo outra e aí ela ainda continua tomando antibiótico achando que é aquela primeira que estaria causando problema. E aí, dessa forma, o corpo dela fica sempre em estado ali totalmente, né? Sim, ou ela entra no ciclo crônico de uso. Usa, trata, passa um mês, 2, 3 semanas, que ainda é agudo esse efeito. Aí ela tem outra infecção oportunista. E aí ela toma outro antibiótico, ou um antifúngico. Aí lá e aí entra naquela bagunça. Eu acho que a gente pode até deixar um gancho para um próximo, que a gente vai gravar de estratégias que o nutricionista pode acabar optando nesses casos de um paciente que está saindo de um período utilizando antibiótico, da forma da gente conseguir ajudar nessa questão da imunidade dela, vindo que está vindo mais fragilizada. Sim. Vamos interagir com a galera.
Comenta aqui embaixo se acha esse tema pertinente, como minimizar os danos do uso de antibiótico com a nutrição. Bacana, né? E os efeitos crônicos? Pô, a longo prazo, cara. Então, vamos lá. A longo prazo, do uso repetitivo de antibiótico, a gente tem como principal efeito danoso a diminuição da diversidade bacteriana. Então, imagina que até os 3 anos de idade, que é onde eu tenho a grande colonização, infecção por bactéria, no sentido bom da coisa, que eu sou contaminado e eu aumento o meu rol de variedade bacteriana, é até um dos motivos que crianças têm tanto ímpeto de ficar botando coisa na boca. Você para pensar, isso é um mecanismo natural de você pegar bactérias no meio ambiente e se colonizar com elas, de explorar o ambiente e também de entrar em contato. Caramba. Até os 3 anos de idade, a gente tem a grande formação da microbiota. Cada vez que eu uso antibiótico, são antibióticos normalmente de amplo espectro, eles vão matar uma grande gama, só que dessa grande gama, algumas vão ser erradicadas e naquele ambiente novo, por mais que você entre em contato com ela de novo em alguma situação, ela não consegue se fixar. Olha como conceitos básicos são importantes. Eu entrei em contato com a bactéria X quando eu tinha 1 ano de idade. Peguei lá na grama de casa, ela conseguiu habitar meu intestino e top, entrou em equilíbrio, maravilha. A bactéria que entrou em equilíbrio e aumentou minha diversidade bacteriana. Se eu perdi ela no uso de antibiótico, a X, e depois ela tenta, eu entro em contato com a grama de novo, com 5 anos de idade, nesse novo ambiente que meu intestino meu sistema lógico se desenvolveu, minha microbiota é outra, eu entrei em contato, mas ela não consegue se fixar. Ela não consegue ter a mesma fixação. E aí, já era. Nisso, cada vez que eu uso, eu acabo erradicando algumas espécies bacterianas que nunca mais vão conseguir voltar para o meu intestino, seja porque o ambiente não é favorável, porque eu não tive contato com elas, já que naquele momento eu tenho contato com muito mais bactéria que normalmente o resto da vida, eu vou tendo diminuição da diversidade bacteriana. E Felipe, a maioria das patologias que a gente avalia, alguma relação com a desbiose, com o desbalanço das bactérias no intestino, obesidade, outras doenças crônicas, doenças inflamatórias intestinais, intestino irritável, entre constipação, as pessoas doentes, via de regra, elas têm uma característica em comum: baixa diversidade bacteriana. Então pode-se dizer que o abuso de uso de antibiótico pode ter acarretado nisso ao longo da vida, lógico, em momentos que... Corrobora, né? Sem dúvida. Tanto que um dos maiores trabalhos que eu já vi na vida, um trabalho multicêntrico, em centros de tratamento de câncer, que avaliou 7 milhões de pessoas no mundo inteiro, tentando achar relação entre uso de antibiótico e câncer. E eles viram uma relação positiva. Quanto maior o número de antibiótico a pessoa usava recorrente na vida, mais ela tinha aumento do risco de alguns tipos de câncer. E aí você para pensar, como? O que tem a ver antibiótico com câncer? Isso é muito pouco falado, gente. Não, nada é falado. Nada é falado. Isso é verdade. Tu imagina alguma coisa assim? Cara, uma ligação entre antibiótico e câncer? Pensa aí. Se fosse pra a gente pegar, lógico, o mecanismo do câncer, que seria uma multiplicação de células... Lá que o povo quer te ver, tá bonitão. Careca, né, cara? É diferente. Então, assim, eu acho que a gente pegando a questão do mecanismo mesmo do câncer, onde tem uma multiplicação de células de forma descontrolada, a gente poderia, né, ao meu ver, correlacionar isso com antibiótico no sentido de que ele danificou tanto aquele organismo a ponto de, quando ela fosse fazer essa regeneração, acabar tendo esse descontrole. Entraria nessa linha ou... Mais ou menos por aí. Tem algumas explicações plausíveis. Primeiro que o desbalanço das bactérias tende a favorecer um perfil de bactérias pior em que sentido? Que produz mais substâncias danosas ao organismo. E essas substâncias danosas ao organismo são capazes de danificar DNA e aí favorecer o desenvolvimento. Mas o segundo ponto tem muito a ver com o sistema imunológico. Quem controla uma bactéria uma célula que multiplica errado? Quem vai lá e marca ela para ela morrer e não virar um câncer? Sistema imune. Células natural killers. Vão lá e marcam, identificam uma célula multiplicando errado, marcam ela para morrer e pronto. Todo mundo aqui tem célula multiplicando errado o tempo todo no corpo. Só que o nosso sistema imunológico consegue ir lá e identificar e matar, antes de proliferar e virar um câncer.
Então, a grande hipótese deles gira em torno disso. De que uma desbiose, uma perda da diversidade bacteriana, levaria a um sistema imunológico mais ineficiente, mais burro, mais, enfim, pior, né, no modo geral, e isso atrapalharia esse controle de células por definição errada. Muito doido. O corpo humano é muito doido. Mas acho que ficou bem esclarecido, né, Jeff? Pro povo que vai assistir assim, ter uma noção de que a gente tá falando e de como que esse remédio que muitas pessoas utilizam como se fosse a resolução de tudo pode, na verdade, ser algo extremamente prejudicial. E aí eu vou trazer uns pontos de vista que eu acho que são extremamente pertinentes. Tipo, ainda bem que existe antibiótico. Senão metade da população mundial não estava aqui. Metade, tranquilamente. Eu já não estava mais aqui. Talvez você também, entre outras pessoas. Então a gente tem que ponderar muito bem a visão em relação a isso. Ainda bem que existe. É uma ferramenta sensacional. Garantiu o sucesso da humanidade em termos de número de pessoas no mundo e etc. Nossa qualidade de vida e tudo mais. Mas tem as suas consequências. Principalmente quando mal utilizado. Sempre vai ter consequência, mas principalmente quando mal utilizado. E eu acho que a mensagem final que tem que ficar é que, sim, quando tiver que usar, tem que usar. Não tem conversa. Se tiver como uma infecção na perna, você vai ter que tomar um antibiótico, senão vai dar problema. Onde que entra a nutrição e a gente como profissional de saúde? E aí, mais uma vez puxando para o tópico do próximo podcast, se vocês comentarem aqui embaixo. Como profissional de saúde, a gente consegue melhorar o sistema imunológico, melhorar a microbiota, para diminuir o risco de infecção das pessoas, garantindo saúde. A gente tem que entender que uma pessoa saudável, com o sistema imunológico em dia, com a microbiota rica e diversa, ela tem uma proteção, seja contra bactérias infecciosas que vêm de fora, isso a gente viu muito na pandemia. Por que duas pessoas tinham o mesmo contato, com a mesma carga viral, e uma ficava grávida pra caramba e outra não. Uma pegava, a outra nem pegava. Nem pegava Covid. Tem N explicações, mas uma delas é esse. Um sistema imunológico, uma barreira de defesa, tanto nossa como as bactérias, tão grande, que o vírus nem consegue entrar em contato com o sistema imunológico direito. E aí nem tem desenvolvimento de anticorpo. Só dá beijando a pessoa doente e nem pegou. Então, ou por que duas pessoas, a gente vai lá comer um podrão, cheio de estafilococcus áureos lá. Por que tu fica de boa, sente nada? E cara, eu tive diarreia, intoxicação alimentar e o caos. Microbiota frágil, que não me protegeu contra aquela bactéria. Eu comi um pouquinho, ela multiplicou e causou. A causar doença é totalmente diretamente proporcional ao número de bactérias e à capacidade delas de se multiplicarem até atingir um nível patogênico. Então a gente como nutricionista entra nisso, garantindo saúde para diminuir infecções, sejam elas agudas, sejam elas vindas da nossa própria microbiota, que aí é o assunto do nosso próximo podcast, que é como diminuir esse impacto do uso recorrente para que a pessoa não tenha que usar recorrentemente o antibiótico, para que ela tenha saúde e não fique dependendo do remédio que não cura, trata uma infecção. Sim. Faz sentido? Muito. Eu acho que é extremamente esclarecedor, até para quem, não apenas aqueles que são da área da saúde, mas para quem precisa conhecer mesmo, foi bastante rico. Muito rico. E Recado. Fora o outro que a gente vai trazer ainda. Recado, pessoal. Tanto antibióticos e antifúngicos. E aí para profissionais e leigos. Não entendam como normal entrar nesse ciclo de uso repetitivo. E não achem que o que falta é achar um antibiótico melhor, é achar um tratamento medicamentoso melhor. Entendam que vocês só vão ter controle real de infecções repetitivas garantindo saúde. Seja ela de microbiota, seja ela imunológica. E isso vem de alimentação, sono e atividade física, tripé básico da saúde. Beleza. Galera, a gente fica por aqui. Agradecemos a audiência.
comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. O próximo episódio a gente vai trazer mais em relação às estratégias nutricionais que a gente entraria nesse caso. Tá bom? Então a gente se despede por aqui com o meu... O seu, o nosso. Podcast nutricional. Podcast. Afago. Valeu. Caraca,